Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Pô, galera, vocês têm que me ajudar, né? Pra eu fugir um pouco desses conteúdos que às vezes ficam chatos, né? Porque ficar repassando, né, o mesmo material 2, 3 vezes até a galera entender tá difícil. Às vezes tem que começar a pensar sozinho. Não precisa ficar desenhando toda vez aqui o que eu quis dizer, não. Aí fica chato mesmo. Eu não gravei um vídeo agora, postei recentemente, sobre a morte do tal mestre de capoeira e fiz uma ligação com essa questão do fanatismo dessa extrema direita aqui no Brasil, dessa religião bolsominion, um bando de retardado cego, que não tem autonomia cerebral para pensar sozinho. A minha ideia do vídeo era essa. E no vídeo eu não tinha nenhuma intenção de entrar nos detalhes, exatos da constituição da morte do tiozinho, para me basear sobre aquilo. A ideia do vídeo era destacar para vocês o comentário do Bolsonaro sobre o assunto, e fazer aquela ligação com o comportamento dos bolsominions. E o comentário do Bolsonaro basicamente foi assim, meio aquele tom meio frio, distante, meio com desprezo sobre a situação, usa aquela estratégia básica, de falar assim, não, mas eu também tomei uma facada. Quer dizer, no caso do tiozinho, ele até questionou, ele coloca em dúvida se realmente foi uma causa política a discussão, para desqualificar a situação. E aí vem o Bolsonaro e concorda com isso. Por quê? Porque o Deus Bolsonaro, o mito dele, falou que não era bem questão política o debate, foi questão de futebol. Por que eles estão falando isso? Primeiro, a ideia é desqualificar a situação ali para trazer para o campo favorável para eles. Não tem nada a ver, não é porque o cara... Eles não estavam discutindo sobre Bolsonaro e PT, não tem extremismo nenhum. O Bolsonaro até classificou a morte do cara como lamentável, mas fruto de um excesso. Ele tenta desvincular a ideia de que foi com base política a discussão, porque não é um crime político, digamos assim, do pessoal que segue ele. Porque ficava chato, vai ficar feio. Os bolsominions estão matando a galera aí por questão política. Fica muito caracterizado cada vez mais o comportamento fascista, que ele tenta dizer que não é. No caso dele, ele tomou a facada, foi a esquerda. No caso do tiozinho lá, quem deu a facada não foi por questão do cara ser de direita. E a galera abraça. O que me irrita é a galera que abraça. Porque o Bolsonaro diz, porque alguém citou, porque o cara, o bandido criminoso, falou em depoimento que foi uma discussão nada a ver a respeito de futebol. Cara, aí vem o babaca e comenta no meu vídeo a mesma coisa. É fake news, já foi comprovado. Não foi função política, não tem nada a ver, você está querendo denegrir a imagem do Bolsonaro e tal. E aqueles níveis mais baixos ainda de tentar ofender. É tudo para tirar o crédito das minhas palavras, desvalidar meu ponto de vista. Por quê? Porque o bandido disse que não foi por isso. Você está acreditando na palavra do bandido, cara? É isso que eu estou entendendo aqui. No caso, se o Bolsonaro disse que a palavra do bandido valeu mais do que tudo, a declaração dele, porque ele alegou que não foi isso, que não foi causa política. Eu dou muito mais valor, e até peguei uma matéria na BBC, que eu vou colocar o link na descrição para vocês aí, BBC Brasil, que trata do assunto ali, montando o contexto do caso, como foi a morte do tiozinho, e o motivo relacionado alegado pelas testemunhas, tanto o dono do bar presente, como os parentes do cara que também estavam lá. Foi uma discussão política, o tiozinho falou num tom nada agressivo, e o cara se incomodou, se sentiu ofendido com alguma verdade proposta ali, saiu, voltou e deu 12 facadas nas costas do tiozinho. Um tiozinho de mais de 60 anos de idade. Uma história aí de luta, aí, questão cultural e tal. E aí o bandido é preso, eu falei, não, mas não foi questão política. Primeiro, por que ele vai falar que não foi questão política? Primeiro que é para preservar a imagem do Deus dele. Preserva o Bolsonaro. Ele não está ali agindo em nome do Bolsonaro? O Bolsonaro disse que não tem responsabilidade pelos caras e tal, mas prega o ódio o tempo todo aí. Pois é, o povo aqui tem que começar a pregar o ódio contra esses caras também. É verdade, é a única forma de se defender. Não é para isso que vocês querem porte de arma? Para se defender do bandido armado? Pois é, se o comportamento do bolsominion é agressivo, tem que ser agressivo com esses babacas também. E aí, não, mas não foi isso. O cara declarou. Então você vai acreditar na palavra do cara. É isso, preservar a imagem do seu Deus, primeiramente. Segundo, e mais importante para ele, a mente criminosa. Você tem que entender a mecânica
da mente do bandido. Pô, se eu falar que foi um crime por questão política, eu tô ferrado. Não vai ter defesa. Agora, se eu alegar que de certa forma eu fui vítima de algum tipo de agressão, de bullying, como ele alegou, né, parece que ele citou, insinuou que teria sido chamado de viadinho, de negro e tal, e aí agindo por forte emoção, por questão de defesa da honra, foi lá e esfaqueou um tiozinho, um senhor de idade, né, 12 vezes pelas costas. E aí você tem que acreditar nessa palavra, desse cara aí. É isso que está valendo. É a única opção que ele tem de defesa. É a única coisa que sobra para ele. Porque se falar que foi crime político, além de manchar a imagem do Deus dele, que ele estava lá defendendo, queima para ele sem defesa. Entende isso? E aí você não quer acreditar nas testemunhas presentes, os parentes dos caras que estavam lá, do tiozinho que estava lá, um inclusive também ficou ferido com a faca tentando salvar o tiozinho, e o próprio dono do bar, né, que chamou a atenção do cara, tá discutindo com o senhor de idade, presta atenção no que você está falando e tal, né, e não tem nada de discussão de futebol. Quer dizer, as testemunhas, né, que estão ali não estão erradas. O tiozinho morreu, mas a culpa foi dele. Para, cara, para, deixa de ser cego e idiota, mano. Se você não tiver nada para falar, não fala nada. Não fica defendendo uma babaquice como essa. O cara lá, o seu Deus, trata com desprezo quando é a respeito dos outros. Ele está mais preocupado com a facada dele. A facada dele foi um crime político. A facada do tiozinho, não acontece, lamento, um excesso, que se dane. Não é comigo. É isso, a conduta... Cara, estou apresentando para vocês a conduta fascista. É isso mesmo. É perseguição, é morte contra quem pensa diferente de você. Inclusive negar a realidade. É isso, fanatismo, cara. Você nega até a realidade. Se ela é desfavorável, não serve. Não, então tem que ter alguma coisa errada. É fake news. Agora, se de repente essa verdade pode ser distorcida, ou uma mentira mais bem trabalhada seria mais favorável, aí você passa a acreditar nisso daí. Não dá, cara. Não é eu que estou dizendo. Eu peguei a fonte do contexto da situação com as testemunhas. A palavra do bandido não vale nada para mim, nada. Ele tem que procurar o melhor meio de se defender, de proteger os interesses dele. Agora, os interesses do tiozinho lá, ninguém vai estar atrás, né? Coitado, tá vitimismo. O tiozinho tomou 12 facadas nas costas, tá querendo aparecer. Tá querendo prejudicar o Bolsonaro. Isso é fascismo, cara. Fascismo puro. Você nem percebe isso. Sabe por quê? Porque você é limitado intelectualmente e não percebe nem o que é. Um zumbi. Um robô replicante.